bom podermos refletir juntos sobre os ensinos de Jesus à luz do Espiritismo. Assim como Jesus não veio destruir as leis de Moisés, o Espiritismo não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, descortinando a realidade espiritual, demonstrando a nossa relação com o mundo espiritual. É sobre esse interessante assunto que vamos conversar hoje com o amigo Jorge Elahá, que, para nossa alegria, está residindo em Curitiba. É palestrante espírita que muito tem contribuído com a divulgação da doutrina espírita. Olá, Elahá, que alegria ter você mais uma vez conosco. É sempre um prazer poder voltar ao nosso programa para esse trabalho de divulgação da mensagem espírita. Allan Kardec definiu o espiritismo como a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corpóreo. O que nós podemos entender por provas irrecusáveis? É porque, na verdade, quando o Espiritismo surge na segunda metade do século XIX, era um período de grande intensidade das buscas do materialismo em desconstruir todos os conceitos religiosos que vigiam até então. Esse fenômeno da busca, da desconstrução dos valores espirituais, ele não é sem motivo. Ele ocorre porque nos séculos que antecederam ao século XIX, a religião foi quem deu as cartas. E a religião perseguiu a ciência, a religião perseguiu a filosofia, na forma de torturas, exclusões, calabouços, fogueiras. Muitos nomes extraordinários do nosso mundo científico e filosófico foram perseguidos e mortos durante um largo período de tempo pela própria religião. Então, quando o século XIX surge e ocorre um desembaraçar-se, tanto da ciência como da filosofia, das garras da religião, então essas duas se juntam para tentar, de alguma maneira, garrotear todas as iniciativas religiosas que existiam, dando origem a um processo de desconstrução de tudo aquilo que se ligasse ao aspecto espiritual. Tanto que boa parte dos pensadores, para não dizer a totalidade, dos pensadores mais importantes do século XIX, tem tendências materialistas e desconstrução do ideário com relação às questões do espírito. Então, era um período em que o objetivo era a desconstrução de tudo aquilo que ligasse ao espírito. E aí, a doutrina espírita surge nesse momento e, para que ela se impusesse como verdade, ela precisava de provas irrecusáveis, senão ela seria lançada na lata de lixo, como todas as demais doutrinas que foram profundamente criticadas pelo pensamento científico e filosófico desse período. Então, como que o Espiritismo surge? Ele surge a partir de fenômenos mediúnicos que são estudados pelos próprios cientistas materialistas. Isso é que é belo. Na obra Afinal, Quem Somos, de Pedro Granja, uma obra que é difícil de encontrar porque ela não é mais editada, a gente encontra em sebo, na internet tem o PDF dela, ele apresenta um elenco de 82 homens de ciência que pesquisaram o fenômeno espírita. Não são pessoas comuns, são estudiosos, cientistas, homens que eram prêmio Nobel, integrantes de academias de ciências, grandes escritores do passado que se debruçaram sobre esses fenômenos. E não há nem um deles que tenha se dedicado a estudar esse fenômeno e que não tenha se convencido de que eles eram verdadeiros. Entre eles tem um caso bastante interessante, que é o de Ernesto Gozano, que era opositor à doutrina espírita de maneira absoluta, crítico, não aceitava
e ele vai a uma reunião mediúnica para ver aquele fenômeno que ele não cria. No meio da reunião, a mãe dele, que já era desencarnada, se materializa, ou seja, um tipo de mediunidade que existe é a mediunidade através da qual os espíritos podem ser visíveis por todas as pessoas e, em algumas situações especiais, até serem tocados, são tangíveis também. E nessa circunstância, a mãe do Ernesto Bozano se materializa, se aproxima dele, abre os braços e diz: meu filho. E aí ele cai num pranto porque da região onde ele vinha, o dialeto era assim, era meu filho. E no italiano é filho meu, que seria filho mio. E ela diz mio filho, que é exatamente na forma como na região onde ele era, a mãe haveria de dizer. E ela vem com todas as características físicas dela, e ele, a partir daquele incidente irrefutável, ele passa a ser um grande divulgador da doutrina espírita. Então, o século XIX é um século marcado por vários fenômenos mediúnicos extremamente interessantes, estudados, investigados, repetidos, analisados e depois concluídos como verdadeiros pelos vários pesquisadores dessa época. Então, quando se fala que o Espiritismo vem cercado de provas irrecusáveis, é porque ele não é uma tese, ele não é uma proposta, ele é um acervo de fenômenos que são apresentados para os homens de ciência e os materialistas se curvam diante da excelência e da veracidade dos fenômenos que observam. Na definição de Allan Kardec, ele fala da relação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Que tipo de relação é essa? É porque essa definição ela é lá do livro O que é o Espiritismo, quando Allan Kardec diz: o Espiritismo é a ciência que estuda a origem e a natureza dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Essa relação com o mundo corporal é exatamente o dom que algumas criaturas possuem de maneira mais expressiva, outras menos, de perceberem os espíritos. Ou seja, a relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal é exatamente a chamada mediunidade. Os canais através do qual é possível sentir, seja pela audição, pela visão ou por outra forma específica de comunicação, a presença dos espíritos em torno de nós. E nesse sentido, no Livro dos Médiuns, no item 159, a gente encontra uma definição de Kardec na qual ele diz: todo aquele que num grau maior ou menor sente a influência dos espíritos é por esse fato chamado médium, sendo raros aqueles nos quais não se encontra nenhum rudimento. Então, boa parte de nós somos dotados da sensibilidade espiritual, uns bastante aguda, que são capazes de registrar, de ver notoriamente, outros menos. Têm intuições. Estou escrevendo um artigo para a revista e eu tenho intuições. Estou fazendo um poema, eu sou médico, estou fazendo o diagnóstico de um paciente. Vamos fazer o exame tal. Eu tenho uma ideia de fazer aquele. Um psicólogo atendendo uma pessoa e que de repente surge uma ideia de como encaminhar a conversa. Uma mãe conversando com um filho, tendo que encontrar formas de aconselhá-lo ou de perceber o que possa estar acontecendo com ele. Então, existem formas muito sutis em que a espiritualidade também se faz presente. Todas essas expressões são catalogadas como sendo expressões da mediunidade, que é essa parte da relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, apresentado por Allan Kardec. A literatura espírita apresenta o plano físico da Terra como sendo uma cópia imperfeita do plano espiritual, né? Isso se apresenta tanto nas relações sociais, organização da sociedade, como também nos aspectos tecnológicos. Como que é essa cópia? Sim. Nos diversos aspectos nós temos essa característica. Eu diria até que tem mais um, que é o da arte. Nós temos, nos aspectos científicos, algumas informações que a gente obteve na época, lá atrás, no período em que André Luiz trazia suas obras, na década de 40, década de 50, em que ele comentava: então, o mentor permitiu
que nós pudéssemos ter uma visão ampliada do corpo da pessoa que estava encarnada. Víamos os glóbulos passando dentro dos vasos sanguíneos, o pulsar do coração e a movimentação dentro dos vasos. A gente disse, mas isso não é possível a gente ver isso. A gente assistiu tantas vezes na televisão, naquelas noticiários científicos, os vasos sanguíneos passando e ali dentro as hemácias circulando. Naquela época nos parecia tão estranho. No livro Memórias de um Suicida, que é uma obra que foi recebida de 1926 a 1930, mas publicada somente em 1955, ele fala que quando eles chegam, vindos do vale, para serem cadastrados na colônia, eles são recebidos e as informações deles são armazenadas num círculo, num disco. É um disco estranho em que eles colocam aquele disco dentro de um lugar e todas as informações são lançadas dentro daquele disco. E o disco possuía tudo que tinha sobre eles. Um CD. Um CD. Mas isso é 1920. Então, em 1920, eles estão falando de CD. O CD a gente não está mais usando. Sim. Então, eles certamente há muito mais tempo também não estão usando. Então, nós somos uma cópia atrasada tecnologicamente. A mesma coisa acontece em termos sociais. A gente bem sabe que durante uma boa parte da nossa história, o que foi que vigiu como sistemas de governo? Os reis com seus castelos, seus calabouços, suas armas medievais. E quando a gente vai para o mundo espiritual e anda pelo mundo espiritual inferior, nas regiões assim negativas do mundo espiritual, a estrutura social ainda é medieval. Eles estão ainda no período medieval. Quando nós vamos para as sociedades espirituais que são positivas, a gente encontra um modelo de sociedade avante do nosso, onde não temos a exclusão social, onde a gente não possui os processos perversos que a nossa sociedade possui, mas que ainda tem as características naturais de que os que trabalham se vestem e vivem melhor, porque eles estão numa condição ou outra. Mas quem não trabalha não está em condição miserável. É assistido, amparado, como seria de se esperar em uma sociedade que fosse movida pela fraternidade. Então, nós observamos sim esse modelo de sermos uma cópia imperfeita, atrasada do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista social e até do ponto de vista artístico, que algumas obras que a gente tem aqui são réplicas de outras que são os originais do mundo espiritual. Elahá, na conhecida questão 459, né, Allan Kardec perguntou se os espíritos influem em nossos pensamentos e atos. E os espíritos responderam que influi de tal modo que de ordinário, não extraordinário, né? De ordinário são eles que nos dirigem. Como que nós podemos entender essa afirmativa dos espíritos? Nós podemos entender que o mundo é formado de ondas de pensamento. Nós estamos imersos como se nós tivéssemos várias estações de pensamento circulando entre nós. Nós estamos aqui conversando e entre nós estão passando ondas de TV, ondas de rádio, ondas de celular. Tudo nós não estamos vendo, mas essas ondas estão todas aqui. Se nós sintonizarmos na frequência correta, a gente encaixa com essas ondas. Então, da mesma forma, existem ondas de pensamento na qual nós estamos imersos. E essas ondas, elas são formadas, mantidas e fortalecidas pelos espíritos. Nós sintonizamos com essas redes sem que necessariamente um espírito esteja colado em mim em termos próximos, mas eu sintonizo com um certo padrão vibratório que é fortalecido por uma quantidade incontável de espíritos na mesma sintonia. Por exemplo, eu agasalho em mim uma ideia de depressão, uma tristeza, um desinteresse pela vida, uma angústia, e esse sentimento que eu posso começar sozinho, termina sempre acompanhado.
Porque na hora que eu tenho essa sintonia, é como se a minha estação de rádio sintonizasse nessa frequência. E eu começo a fortalecer essa onda que está acontecendo. Aí, espíritos que têm o mesmo padrão evolutivo podem se aproximar de mim e fortalecer ainda mais essa mesma ideia. Mas mesmo que esses espíritos não se façam presentes fisicamente ao meu lado, só a sintonia mental com essa corrente de ideias faz com que eu caia num padrão de exaustão, de desinteresse e de apatia, fazendo com que a gente viva frequentemente conectado em faixas diferentes de pensamento. Então, de ordinário, são eles que nos dirigem, porque nós sintonizamos com os pensamentos deles e ficamos como que escravizados naquela ideia, nos permitindo o ódio, o crime, o vício, a loucura, o egoísmo e uma série de imperfeições se sintonizamos com esses. Mas quando nós, ao contrário, procuramos a prece, a prática do bem, o exercício do perdão, nós também sintonizamos com outros espíritos. E a gente não pode esquecer que quando Kardec fala que os espíritos sintonizam conosco e que nos influenciam, também positivamente. Quando eu escolho o perdão para a minha vida, eu também sintonizo com entidades maravilhosas que passam a oferecer a mim uma possibilidade extraordinária de um bem-estar indescritível, reservado para os corações que amam. E realmente, então, a gente está sempre sintonizados com eles, né? O Espiritismo veio descortinar realmente essa realidade, né, do mundo espiritual. Quais são os benefícios de entendermos essa dimensão e a possibilidade da nossa relação com ela, espiritual e corpórea? O capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, traz um texto de Kardec excepcional, chamado O Ponto de Vista, em que ele diz o seguinte, que a visão que o homem tem sobre o que seja a vida depende fundamentalmente do que ele entende do que seja o existir. Quando nós entendemos que a nossa vida é só essa vida material do berço ao túmulo, que eu sou apenas um aglomerado de células que caminha para o túmulo sem nada como consequência, que decepcionante é o existir. Como é miserável a existência humana. Mas a partir do momento em que eu descubro que eu sou uma alma imortal, que eu tenho um encontro marcado com a felicidade, que de maneira alguma eu poderei ser abandonado pelo amor de Deus, e que existe toda uma ação do mundo espiritual para que eu consiga encontrar esse caminho através do amor, todo o sentido da minha vida se ressignifica completamente. O meu sentido de família, sentido do meu corpo, das dores que eu atravesso, das oportunidades que a vida me concede, das dificuldades que eu tenho na minha existência, elas todas passam a ter uma visão profundamente distinta. E nessa hora, a compreensão de que não estamos sós, mas secundados pelos espíritos que nos influenciam, que nos ajudam, os nossos amigos espirituais, que colaboram conosco para o êxito das nossas ações, tudo se transforma extraordinariamente com esse ponto de vista. E a partir desse momento, a visão do homem muda completamente, fazendo com que a gente tenha mais força para lidar com o amargo drama da perda de um ente querido, a desencarnação de um filho, que eu consiga superar um processo de depressão, que eu consiga lidar com dificuldades no lar, dramas profundos que eu possa ter dentro da minha família. Então, toda essa dinâmica, ela passa por uma revisão muito profunda a partir do momento em que a gente lê o mundo pela ótica que o Espiritismo nos oferece, por essa visão transcendente do existir. Elahá, muito obrigada por estar aqui conosco, nos trazendo essas reflexões tão importantes para a nossa vida. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Desejamos a todos muita paz, que possamos estar juntos muitas vezes.